Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te dar uma visão imparcial. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje vamos falar aqui de Romanos, capítulo 6 ao 10. E no capítulo 6, Paulo responde uma dúvida que poderia surgir. Ele fala, se a salvação é pela graça, então a gente pode continuar pecando? Se é pela graça, é pela fé, não é pelas obras, então posso pecar? E ele próprio responde com firmeza, de jeito nenhum. Quem foi batizado em Cristo morreu com ele para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. O pecado já não tem mais domínio sobre quem está debaixo da graça de Cristo. Agora o corpo, que antes servia para o pecado, passa a servir para a justiça. E Paulo ensina que a gente é escravo daquilo que a gente obedece. Se antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos da obediência. Aí ele fala também, vai pecando, bobo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Depois a gente tem no capítulo 7, onde Paulo fala do conflito entre a carne e a lei. E ele usa o exemplo do casamento. Ele fala, a mulher só está ligada ao marido enquanto ele vive. Da mesma forma, morremos para a lei por meio de Cristo e agora pertencemos a outro. E Paulo explica que a lei, a palavra ali, ela não é ruim, ela é santa, mas ela revela o pecado. E o problema não está na lei, está na nossa natureza. Ele descreve o drama humano. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Quem aí já pensou assim? Eu queria ser melhor, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, muitas vezes esse eu faço. A mente deseja agradar a Deus, mas os membros estão presos ao pecado. E no fim do capítulo ele clama, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E logo em seguida aponta a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Com ele, filho, dá todas as coisas, a gente consegue superar. Depois a gente tem capítulo 8, Paulo abre com uma das declarações mais libertadoras da Bíblia. Ele fala assim, agora pois já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Quem vive segundo a carne, se inclina para o que é da carne. Mas quem vive segundo o Espírito, se inclina para as coisas do Espírito. E Paulo mostra que o Espírito Santo não só nos guia, mas também testifica que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E mesmo passando por sofrimentos, ele diz que nada se compara com a glória que será revelada. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E no final ele afirma ainda que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele fala, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. É forte. Depois a gente tem capítulo 9, Paulo muda o tom e fala sobre Israel. Ele diz que sente uma tristeza constante, porque o seu próprio povo, os judeus, rejeitaram o Messias. Fala assim, eles tinham tudo. A adoção, a glória, as alianças, a lei, as promessas, tinham os patriarcas, os profetas, eles tinham tudo. Mas nem todos os descendentes de Israel são Israel. Paulo mostra que Deus tem liberdade para escolher. Fala assim, ele escolheu Isaac e não Ismael. Escolheu Jacó e não Esaú. E isso não depende do querer humano, mas sim da misericórdia de Deus. Ele usa o exemplo do oleiro que tem autoridade sobre o barro. Ele explica que Deus suportou com paciência os vasos da ira e preparou os vasos da misericórdia. Ele fala, o oleiro faz o barro, ele não pode escolher se ele quer fazer um para um uso mais ali top e o outro se ele quiser fazer para um uso qualquer. Assim Deus também tem o direito, quem somos nós para questioná-lo? E fala também que o povo que não era povo passou a ser chamado de filhos do Deus vivo. A promessa ela esticou para todo mundo, não só para os judeus, mas para todos. Ai, bom demais a Bíblia. Depois tem capítulo 10, Paulo voltando a falar da justiça que vem da fé. Ele diz que os judeus têm zelo por Deus, mas sem ter muito entendimento. E tentam estabelecer a sua própria justiça por meio da lei e tropeçam na pedra que é Cristo. Mas a justiça que vem da fé diz, se você confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ele fala, não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Deus é o Deus de todos. E Paulo fecha com um lembrete sobre a missão. Como crerão naquele de que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Colocando a nossa responsabilidade, chamando à tona, a responsabilidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Duas visões para a gente guardar desses capítulos. Número 1, a fé verdadeira não só nos justifica, ela nos transforma, nos liberta e nos dá um novo modo de viver. E 2, o Evangelho não é uma tradição de um povo, é a justiça de Deus revelada para todos aqueles que creem, sem distinção. Hoje eu quero orar no nome de Jesus, cada um feche seus olhos, eu quero orar pela minha casa, cada um hoje ora pela sua casa e pela sua família. No nome de Jesus eu quero orar pela minha casa, Senhor, eu peço para o Senhor abençoar minha esposa, meus filhos, abençoar a mim, Senhor. Traz prosperidade, traz saúde, Pai. Deus, traz seus dons, traz a fé, é o que eu te peço em nome de Jesus e cada um aí clamando pela sua própria família, diga amém. E aproveita para declarar sobre a mim e sobre a minha família também, declara a vitória. Deus te abençoe, tamo junto, amanhã a gente fecha Romanos do 11 ao 16.